Boa noite a todos. Vamos ver aqui, boa noite, Juliana. Já está online, vamos ver, só um momentinho, vamos ver. Boa noite. Só um momentinho, vamos ver se estamos ao vivo. Estamos! Agora, Arthur, pode passar o link lá. Deixa eu passar. Deixa eu ver quem está aí. Olá! Show! Então... Boa noite, Juliana. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Amandinha. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda. Então, hoje a nossa convidada é a Amanda. Amanda Guerino, advogada, que eu conheço desde que eu nasci, daí eu quase morro, né? Eu tenho que fazer um merchan que eu conheço desde que eu nasci, eu estou ficando velha. Deixa eu pegar aqui meu telefone, olhar o Facebook, ver quem está aqui, quem está cumprimentando, que os nossos amigos estão aqui. Nós tivemos inúmeras curtidas no post da Amanda, que foi o post que chamou, né, para essa palestra de hoje. Vamos dizer assim, para esse bate-papo sobre o direito de hoje, né, Amanda? Deixa eu só procurar aqui, só um pouquinho. Então. Aí, show de bola. Então tá, a Amanda está aqui conosco hoje. Estamos felizes pela presença da Amanda. Amanda, para quem não sabe, é nossa prima segunda, né? E a Amanda é formada em Direito. E a Amanda, estamos felizes pela presença. A Amanda escreveu e participou do nosso projeto Como Cuidar Idoso, né? O nosso projeto que é a plataforma online do Dolce Vita. Arthur, tu vai ter que botar no mudo aí, tá escutando o teu teclado. Ah, tá. Nós estamos com um suporte aqui, nós estamos nos adaptando, né, essa era digital, né, o Dolce Vita mesmo é uma empresa que está se adaptando a isso, nós somos uma geriatria com mais de 10 anos no mercado, atendemos há 11 anos, né, quase 11 agora em setembro, e sempre atendemos fisicamente, e agora no Covid fazem 3 meses, vai fechar 3 meses o nosso aniversário daqui uns dias, aniversário de online, que é o Como Cuidar Idoso. Dentro do Como Cuidar Idoso, a Amanda participou escrevendo este livro, né, Orientações do Direito, que são condutas com idosos e familiares, onde ela respondeu a maioria das perguntas quando os clientes chegavam para mim, no escritório, para colocar o seu familiar idoso, sempre com alguma dúvida e eu não sabia responder. Essas perguntas ficaram sempre batendo na nossa mente, na verdade, a gente sempre encaminhava para um ou para outro advogado, e daí a Amanda agora, com esse projeto, ela disponibilizou todas as respostas nesse material, das quais ela também vai falar um pouco hoje aqui, assim como o testamento vital, que é um assunto bem em pauta, né? Que está na moda aí com todo mundo. Tá bom? Então, Amanda, a Ju tem perguntas. Tu quer começar com uma perguntinha da Ju, Amanda? Quem sabe tu começa com essa, né? Eu tenho a minha pergunta predileta, eu já tenho vontade de sair perguntando, porque eu sei que tem milhares de coisas que tu vai falar, aliás, tu vai falar todo esse material, e o direito é aquelas coisas, né, daquele tamanhão. Então, a pergunta para ti, que todo mundo me faz é: quando devo interditar o meu familiar? Né? Então, quem é o idoso, como está esse idoso, né? E daí sempre o que eu falava, perguntava, mas como está o seu familiar, né? Então, Amanda, só um pouquinho, deixa eu botar alguma coisa aqui, antes de tu começar a responder esta pergunta. Aí eu vou botar ao vivo também no Instagram, então, para quem vai nos acompanhar também pelo Instagram. Tá bom? Então, Amanda, pode falar. E pode te apresentar também, Amanda, agora, porque quem está entrando aqui no Como Cuidar Idoso não sabe quem é a Amanda Guerino. Então, boa noite a todas e todos. Antes, eu preciso agradecer muito a oportunidade que vocês me deram. Ju e Jô, esse momento é muito especial para nós, porque a gente precisa, a todo momento, tentar se adequar às novas perspectivas que a pandemia está nos trazendo, e saber que vocês estão conseguindo lidar tão bem com isso é muito gratificante para mim, recém-formada, e também compartilhar esse universo de direitos idosos que é tão importante
nesse momento, que às vezes até parecia um pouco mais difícil compartilhar os nossos conhecimentos, se tornou uma maneira muito fácil. Então, obrigado por essa oportunidade e parabéns, meus parabéns por essa iniciativa muito bonita de vocês duas. Obrigada. Vamos lá, então. A primeira pergunta. Quando que eu devo interditar o idoso? Historicamente, no direito, a incapacidade ela era vista de uma maneira muito pejorativa, né? Era jogado na vala comum qualquer tipo de incapacidade. Qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, seja ela mental ou física, era considerado como um absolutamente incapaz. Então, atualmente, com a evolução que a sociedade ela nos trouxe, uma necessidade de evolução do direito também, o processo de interdição ele sofreu uma modificação e hoje ele é uma medida excepcional, né? Então, a interdição ela não pode ser simplesmente aplicada em qualquer caso. Ela é uma medida que não é genérica, ela não pode ser aplicada de qualquer forma, mas tem que ser analisado o caso a caso, né? De como que se encontra o idoso, se existe uma certa lucidez, se não existe a lucidez. Então, efetivamente, quando que eu devo interditar? Quando, então, eu começo a perceber históricos ou até momentos em que não existe mais essa lucidez, quando o idoso ele não consegue mais decidir expressamente a sua vontade, ele não consegue mais exteriorizar completamente sua vontade. Então, nesses casos, a gente pode tentar, então, ajuizar uma ação de interdição. No nosso caso, é uma curatela, né? A gente trata da ação de curatela. Quando a gente fala de pessoas maiores e maiores de 18 anos, a gente sempre fala em processo de curatela. Então, o que mais eu escolhi aqui para falar para você sobre o processo de interdição? Né? A gente tem que entender também. Sobre o processo de interdição, Amanda, que sempre me acontecia de me perguntarem os irmãos, tipo assim, esse processo de interdição, ele pode ser de um irmão em atrito com outro irmão, ou assim, os advogados eles vão perguntar, eu mesmo, por exemplo, eu nem falo para minha irmã, vou lá e interdito minha mãe, existe isso não, né? Não é legal isso, né? E isso já chegaram com esse papo para mim. O processo de curatela ele é bem específico, ele não pode ser tomado de qualquer jeito. Pessoas legitimadas para isso, né? O Código Civil ele prevê quem são os legitimados para propor uma ação de interdição. Não existe uma ordem nesses legitimados. Por exemplo, o Código Civil prevê primeiro os legitimados aqui, o cônjuge ou companheiro. Então, não significa que só o cônjuge ou só o companheiro pode ajuizar essa ação. É claro que precisa de um consenso das pessoas que estão interessadas por essa interdição. Mas também é uma análise que vai acontecer pelo próprio juízo, que vai analisar esse processo. Quem seria a melhor pessoa para ser identificada e legitimada para configurar a posição do curador. Uhum. É feito, então, toda uma pesquisa durante o processo. Tá. Interditar uma pessoa, quando a gente fala em interditar alguém, a gente está falando em tolher muitos direitos dessa pessoa. A gente limita muitas ações, claro, que do âmbito patrimonial, né, em relação aos bens dessa pessoa, a gente acaba limitando muitas ações. Então, quando a gente fala em limitar direitos, a gente tem que ter certo cuidado no que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante que exista um consenso sobre quem será o curador, sobre como ocorrerá esse processo de curatela. Então, não é tão simples assim. Tá, então é isso, tá certo. Por isso que às vezes eles chegam com um papel tipo, eu estou com uma liminar, alguma coisa que seria o processo já em andamento, então. Sim, é uma decisão inicial a liminar, né? Na própria liminar já é determinado quem será o curador. Uhum. Mas é claro que não é um processo simples, não é um processo rápido, porque para ajuizar o processo de curatela,
a gente precisa do atestado médico, né? Como documento essencial para ajuizar essa ação. Além do atestado médico, no decorrer do processo de curatela também vai ocorrer a perícia, né? Um corpo de peritos vai analisar a pessoa que está sofrendo o processo de curatela. Essa pessoa ela vai ser ouvida, ela precisa ser ouvida. Então, é um processo que precisa de cumprir muitas etapas, né? Porque a gente está cuidando de uma pessoa que ela é vulnerável. Então, é preciso que a gente considere todos esses pontos. Tá bom, quer começar? Ju, tem alguma pergunta para Amanda agora em relação a isso? Não sei como é que tu passou, porque eu e a Juliana, para quem não sabe, nós somos sócias, somos irmãs, e a Juliana trabalha na parte técnica, né, na parte de enfermagem da empresa, e eu atendo mais os clientes, mais essa parte comercial e administrativa da empresa. Então, um cliente, sempre que chega para nós, o cliente bate a porta e chega numa recepção, onde ele vai conversar conosco, primeiramente, né, comigo ou com a minha irmã, geralmente era eu, né, antes da pandemia, agora está um pouco diferente nosso sistema de rotina, e aí eles começam a contar, né, as suas histórias, assim, cada família tem uma história, e as perguntas parecem ser as mesmas num outro contexto, enfim. Em cada realidade. Em cada realidade. Ju, quer perguntar para Amanda? Não, eu ia perguntar, mas ela já respondeu, se era o irmão mais velho que era o responsável por fazer o pedido da curatela. Não, Ju, não tem assim uma pessoa em específico, né? O objetivo principal do processo de curatela é proteger. A gente precisa proteger uma pessoa que não consegue mais discernir as consequências dos atos. Então, até o Código Civil e o Código de Processo Civil, eles foram muito bem nesse sentido, em que eles ampliaram a possibilidade de legitimados para ajuizar essa ação. Até tem a previsão de parentes que não são consanguíneos. A gente chama do parentesco socioafetivo. Que legal! Até essas pessoas, elas são legitimadas para ajuizar o processo de curatela. Então, não existe uma ordem específica. A gente tem até a previsão para o Ministério Público ajuizar essa ação em caso de doença mental grave. Claro que não é generalizado o Ministério Público, mas também tem essa hipótese. E o médico que vai dar esse atestado, ele só pode ser psiquiatra ou neurologista para ter validade no processo. Isso. Porque a gente está tratando de deficiências, né? Ou até transtornos mentais. Então, é claro que precisa de alguém competente para conseguir assinar esse atestado. Porque eu acredito que algum tempo atrás, eu não sei quanto tempo, qualquer médico podia dar esse atestado. Eu percebo pelos casos que a gente vê que agora ele precisa ser escolhido um psiquiatra ou um neurologista. Às vezes na própria iminência, na preocupação do parente em interditar logo essa pessoa, acaba juntando no processo o atestado que conseguir. Mas é lógico que o juiz ele vai analisar essa situação e vai requerer a perícia, que é um requisito necessário do processo de interdição. Então, pode ocorrer. Claro que a gente não pode excluir essa possibilidade, mas ela vai ser sanada por alguém que seja competente para que consiga identificar, então, essa incapacidade. Legal. Obrigada. Vamos lá, adianta mais alguma pergunta? Tenho mais uma pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para depois, que é uma pergunta meio que assim... Eu quero saber, eu pergunto, e depois tu diz assim, vai ficar para depois. Vamos explicar o que é um idoso, vamos explicar um pouquinho, a gente vai falar de testamento vital, que é muito legal também. E isso que a Amanda falou está aqui dentro do livro da Amanda, tá? O link depois eu vou deixar na bio aí, quem quiser adquirir esse livro vai ter um link direto, até pode botar o link direto dela, Arthur. Aí o link, entendeu? Que daí são as pessoas mais... Tinha outros... A Bruna está falando aqui, uma dúvida nesse processo de curatela é só em casos de idosos ou que já não conseguem mais responder por si? A Bruna está perguntando se são idosos que não conseguem mais responder por si. Isso, é mais ou menos nesse sentido, né?
Um dos requisitos para que seja considerada incapacidade é que o idoso ele não consiga mais medir as consequências dos próprios atos e nem mesmo conseguir expressar completamente sua vontade. Então, é claro que a depender do caso, essa incapacidade ela pode ocorrer de diversas formas, né? Mas genericamente é mais essa questão de não conseguir exprimir vontade, não conseguir medir a consequência dos atos, né? É mais ou menos nesse sentido, sim. Amanda, a pergunta, assim, que é a última até que aconteceu, é tipo, um familiar que é responsável por este idoso, né? Ele que interditou. E daí, esse idoso está correndo risco e alguma pessoa qualquer da rua começa a ver isso e tornar-se como protetor deste idoso, tá? Tipo, cuidando, vendo que ele está correndo risco de morte. E aí ele, oi, tudo bem, já aconteceu aqui. Eu estou passando por aqui. Não, a pessoa não é minha parente, mas o que a gente pode fazer? Aquela senhora era minha vizinha, eu conheci ela há tantos anos, ela está sozinha. Tá, mas quem é o responsável dela? Eu pergunto. Não, o responsável dela, por ela, eu acho que é o filho dela ou a filha dela, mas não dá bola para ela. Não tem o que tu fazer, tu não sabe onde ir. Se tu pudesse dar esse caminho para essas pessoas que conhecem esses familiares e que passam por esses casos e eles querem proteger. Amanda, as pessoas ligam para a gente ali para perguntar para onde elas ligam. Eu sempre digo para ligar lá para promotoria do idoso. Isso, exatamente isso. Eu digo, olha, vai lá na promotoria do idoso e tenta descobrir para quem que tu pede ajuda. Eu não sei. Não, mas é exatamente isso. O Ministério Público ele é um legitimado para ajuizar o processo de curatela. Quando ele não é parte do processo, ele age como fiscal da lei. Então, ele fiscaliza o processo inteiro de interdição. E caso exista alguma irregularidade pós essa sentença que determine a curatela, a gente pode, sim, acionar o Ministério Público para que ele tome alguma providência naquele processo que já foi ajuizado, que já foi nomeado um curador, e que daí, então, ele consiga ou pedir para que essa curatela seja revogada e que seja nomeado um novo curador, e também a gente tem a hipótese da incapacidade ela ser transitória. A incapacidade ela pode ser momentânea. Então, o Ministério Público também, nesse sentido, pode intervir no processo e revogar a curatela por inexistência da incapacidade mais. Mas, respondendo a pergunta, Ju, sim, está certa. O Ministério Público ele tem que intervir. Vamos lá, eu separei aqui... era para iniciar a nossa live, né, falando sobre quem é o idoso, mas acho que a gente pode conseguir... Pode falar agora quem é o idoso. Não tem problema, tu vai ver uma velha aqui com 60 anos que tu vai chamar de idosa e vai estar te ultrapassando numa corrida. Não tem problema. A gente tem muita dúvida sobre quem é o idoso hoje, porque a gente vive uma era que a expectativa de vida ela aumentou muito. Então, quando o Estatuto do Idoso, ele prevê que é idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Só que, olhando a olho nu, as pessoas com 60 anos, elas são muito ativas. Muito mesmo, muito mais que pessoas mais novas até. Mas fica o questionamento. Será que está correta essa previsão? Será que realmente idoso hoje é aquele que tem 60 anos ou mais de 60 anos? Eu, para mim, conheço muitas pessoas que são muito ativas. A minha avó, com 80 anos, ela é muito ativa, muito mais ativa que eu, às vezes. Então, para o Estatuto do Idoso, é idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais. Também, para quem pratica o direito, existe a previsão do super idoso, que daí faz sentido. O super idoso é aquele que tem 80 anos ou mais que 80 anos. Então, realmente, esse super idoso, além das regalias naturais que ele tem por já ser um idoso, entre os outros idosos ele tem essa previsão. Por exemplo, se tem uma pessoa com 65 anos e uma pessoa com 80 anos, essa pessoa de 80 anos ela vai ter prioridade em relação à pessoa de 65 anos. Isso se chama super idoso.
E não é só em caso de emergência, pode ser em qualquer outro caso. O que mais que eu separei aqui? Os idosos, claro, no Estatuto do Idoso tem muita previsão sobre os direitos, direito à vida, direito à educação, lazer, a família é responsável por cuidar do idoso, o Estado é responsável por cuidar do idoso, a comunidade também é responsável, isso também é previsto na Constituição Federal, né? E também, entre as prioridades que os idosos têm, uma que me chamava muita atenção quando eu estagiava no gabinete da primeira vara civil, era em cada processo, porque a tramitação prioritária para o idoso é prevista no Estatuto, né? A tramitação processual. Então, o que me chamava muita atenção é que em todos os processos que uma parte era o idoso, tinha um selo muito grande na capa do processo para a gente identificar que, bom, está se tratando de um idoso e a prioridade da tramitação ela deve ser aplicada. Então, antes de qualquer processo que a gente pegava, a gente precisava antes ver se na capa tinha esse selo de prioridade, porque a parte era idosa, para já dar um encaminhamento muito mais rápido, porque a gente sabe que os processos judiciais eles são naturalmente lentos, então a gente precisava dar prioridade para isso. Também eu não sabia que o idoso, ele, além do senso comum, que a gente sabe que o idoso ele tem preferência em filas de supermercado, filas de banco, também tem muitas previsões que eu não sabia, por exemplo, descontos em cinema, descontos no transporte, a gente sabe, né? Que o idoso ele tem já esse desconto na passagem do transporte público. E também na restituição do imposto de renda, que eu não sabia que o idoso também tem essa prioridade. Legal. E em viagens também, Bru, tipo... Eu acho que aqui, até eu acho que, não sei, em Buenos Aires ou internacional, eu sei, na verdade, lá em Portugal que eu vi agora, o ano passado, que a mãe tinha mais de 60 anos, então ela pagava metade de tudo. Então, claro, tá dentro do lazer, né, que a gente contabiliza lá no Estatuto do Idoso. Mas isso é muito interessante, a gente precisa saber, porque até nós, que mesmo na prática, a gente acaba não aplicando muito isso. Mas é muito importante, porque o idoso, ele é uma pessoa que precisa ser protegida, sim, a todo momento. E na época, tu pode seguir falando ali, mas agora me surgiu na época que eu fazia os vídeos com a avó, e uma coisa que acontece muito, e não com esse idoso, eu até comentava contigo esses dias, Amanda, não é com um idoso, com esse idoso que recém fez 60 anos, só que o corpo começa a ficar com um aspecto mais envelhecido, né? Mais senhoril, e às vezes até não é, às vezes a pessoa recém fez 60 ou nem é 60, e quem está te atendendo no comércio já começa tipo um estilo saqueamento, né? Tipo, quer levar mais isso, quer levar mais aquilo, quer levar mais aquele outro, ou às vezes até pelo telefone, a Vanilda passava por isso, né? Tu falou. Isso é bem interessante do telefone de nós contemplar, né? Eu só não quero perder o viés de nós contemplar o que a gente falou que ia contemplar, que é o testamento vital, né? Que dá para nós dar uma faladinha agora e depois a gente entra nesses cases, né, que acontecem, que a gente vê que acontece toda hora e que as pessoas, até eu vou ler aqui, se tem alguma coisa enquanto quando tu começa a falar do testamento vital, tá? Eu tenho um testamento vital, um modelo de testamento vital que eu acabei nem te falando, até tá no outro computador ali, que é o testamento vital que usam em Portugal. Então já é tipo assim super corriqueiro lá, tu tem um númerozinho e com esse número é tipo um número de CPF, quando tu tem o teu número, eles botam lá no sistema e daí já saiu ali já tá comum fazer isso lá. Tu pode falar como é que tá a situação aqui no Brasil, o que tu tem visto? O testamento vital, ele ainda não tem uma previsão legal no Brasil, né? Mas existe sim a previsão da ortotanásia. A ortotanásia, ela é configurada como uma morte natural. Não é a proibição de intervenção médica na morte, mas com que ela ocorra naturalmente, sem intervenção de medicamentos, enfim. Essa é a ortotanásia. E a ortotanásia ela é permitida porque a eutanásia e o suicídio assistido são crimes no Brasil. A eutanásia, eu preciso explicar brevemente, a eutanásia é quando a própria pessoa, um terceiro acaba injetando alguma medicação que provoque a morte, e o suicídio assistido não.
é quando a própria pessoa que está na iminência da morte, ela acaba injetando, então, uma substância letal que provoque a morte. Mas a ortotanásia ela é permitida no Brasil. E nesse sentido que o testamento vital ele vem entrando em discussão. Por quê? Porque o testamento vital é uma declaração feita pela pessoa enquanto capaz, enquanto lúcida, e volto a dizer, daí o incapaz é aquela pessoa que consegue exprimir expressamente a sua vontade, consegue ter consequência, ter ciência da consequência dos seus atos. Então, essa pessoa ela assina um documento onde ela diz que, em caso de perda de lucidez, em caso de doença terminal, ela não quer ser submetida a nenhum tipo de intervenção médica. Então, esse é o testamento vital. É quando você, pessoa capaz, diz isso. Não quero, em caso de iminência, uma doença muito grave, não quero ser submetida a qualquer tipo de intervenção médica. Não quero receber nenhum tratamento que deprecia o meu próprio porte físico, né? A gente sabe que existem muitas intervenções médicas que elas são muito abruptas para o ser humano. Invasivas. Isso, invasivas, isso que eu queria dizer. Fala, enfermeira. Enfermeira, em vez de falar aí, que a enfermeira sabe bem disso. Né? A gente passa por isso. Na verdade, o testamento pode não existir formal assim no Brasil. Até pedi para o Arthur me passar ele aqui, esse, até para nós vermos, Amanda, de repente a gente vê ali como é que é esse, só que já é o formal, deve ser o formalizado de outro país, né, na verdade. Mas é assim, tu pode fazer isso, sim, tu pode fazer à mão. Eu, como sou budista, todo mundo sabe de anos, né, todo mundo, os meus amigos, mas a gente fala muito da morte, e a Kandro, que é a nossa mestre, né? Ela diz, deixe uma cartinha de como vocês querem ser tratados. Isso a gente já sabe essa fala. Agora o nome disso é testamento vital e o modelo oficial, esse que estão usando lá em Portugal, eu tenho, acho que tu passou para mim, Arthur. Depois a gente pode olhar. Depois também eu vou mostrar o teu material, acho que tu não tem aí, eu posso mostrar para todo mundo o material. Tem bastante gente, a Dindamara está aqui, dizendo que essa é a live mais gostosa da vida dela, imagina. Só as mimosas dela, só falta a Bruna aqui, que também está assistindo nós. Mas o que eu ia dizer é que dos nossos clientes tem casos, né, Ju? A Ju pode completar e falar mais sobre isso, mais certo do que eu, quando os familiares dizem a mãe sempre pedia tal coisa, porque agora a gente está cuidando dessa senhora que é a mãe, e a mãe não pode mais falar, porque ela não fala mais, mas daí o filho vem e nos diz, e aí a gente segue o que o filho diz. Seria isso informal? Não é nem um pouco informal, porque a gente está tratando de uma questão que muitas vezes é muito delicada para a família decidir, né? Pensa, como que a gente vai decidir por alguém se ela quer ser submetida a determinado tratamento ou não? Então, esse testamento vital acaba evitando essa situação, que além de estar numa situação em que a família já está prejudicada pela situação de saúde do idoso, já evita com que eles tomem essa decisão também. Então, é claro, para o direito é informal, porque não existe um documento que diga o testamento vital é válido no Brasil. Mas, de certa forma, ele evita essa situação que acaba ocorrendo. Então, ele não deixa de ser informal por isso. E, Amanda, eu sempre peço para os filhos ou os parentes que são responsáveis escrever o que eles falam, do tipo, a mãe não quer ser entubada, a mãe não quer ser tal coisa. A senhora escreve para mim com a data de hoje, assina. Eu vou guardar esse papel, porque quando eu precisar, eu vou dizer isso para o sistema de emergência, mas não sou eu que estou decidindo isso, né? Que a pessoa não vai fazer tais e tais procedimentos. Então, eu sempre fico com um papel por escrito de quem decide que, ou tem esse histórico de que o familiar não gostaria, né? Porque muitas vezes, quando chega em nós, ele já não sabe mais dizer isso e expressar esse sentimento, né? Então, é sempre o responsável que termina falando e decidindo, porque na hora que ele escreve, ele decide, né? Sim.
Essa questão no direito ela é bem controvertida, porque a gente fala em 2 direitos fundamentais, que é o direito à vida e o direito à saúde, né? Então, é uma questão bem delicada, tanto que o Brasil ele ainda não conseguiu determinar essa previsão legal do testamento vital. Mas a gente tem que pensar mais por essa forma que eu falei anteriormente, que é uma questão que a gente evita com que a família, já numa situação ruim, acabe por decidir pela pessoa, né? Eu sempre penso mais pela autonomia da vontade. E a família está totalmente vulnerável ao sentimento da perda, né? Sim, então, é difícil que ela decida, nesse momento, alguma coisa com certa clareza, né? Eu sempre falo para as pessoas, assim, que já estão numa idade, tipo, uns 60, ou 70, 80 ali, que tenha lucidez, que escreva, independente de qualquer forma, tudo o que quer, não só no sentido de, tipo assim, se eu for para emergência, eu não quero ser tais e tais procedimentos. Mas tudo, se eu perder consciência por quem eu quero ser cuidado, como que eu quero que faça, como que... Porque, assim, eu conheço inúmeros casos de pessoas que tipo, estavam bem, desenvolveram demências e estão sendo cuidadas, deram as coisas para a pessoa que cuidava deles em casa e cortaram relação com familiares. Então, essas coisas são extremamente delicadas, né? Nesse sentido de tu perder a sanidade e não ter ninguém, tipo, responsável. Claro. Tem que escrever, eu já vou ser mais bruxa aqui, ó. Tem que escrever isso aí que vocês estão pegando a dica de que tem que escrever e colocar num lugar ou dar para uma pessoa que saiba. Também não adianta escrever e esconder, né? Que daí a pessoa não vai achar na hora do susto. Então, já dei para o melhor amigo, tem que se organizar tudo. O ideal seria num cartório registrar, né? A autenticidade da assinatura. E daí, daí é um documento válido, não tem como ser questionado. Eu falo sempre isso, escreve, vai ali no cartório e registra que foi tu que escreveu. E aí fala para teu marido, para tua esposa, para algum filho que tu tem isso. Na hora que precisar, as pessoas vão ler ou não vão precisar nunca. Claro. Essa é uma saída. Mas enquanto não existe uma previsão legal, né? Eu espero que o Brasil ele consiga evoluir nesse sentido. Acredito que vai evoluir até bem mais rápido do que o esperado, assim, porque a evolução das doenças terminais e os tratamentos prolongando a vida sem qualidade, né? Ela está cada vez maior. Então, eu acredito que, nesse sentido, é capaz de evoluir rápido para a gente poder decidir o que quer, né? Mas a gente não tem impasse, quanto a isso. A gente está conversando aqui, agora alguém, por exemplo, se chegar na nossa página hoje, está escutando esse assunto, a gente falando assim, tenebroso. No caso, a gente está conversando aqui com a Amanda, e a Amanda está respondendo as perguntas dos casos que acontecem. Mas no dia a dia, na geriatria, a gente não tem... A gente não tem isso. Não tem isso, entendeu? Tipo... O que acontece é alguém chegar e falar o que está acontecendo, daí como se viessem pedir um socorro para nós, tá? E no caso do Dolce Vita, a Ju, né, que todo mundo sabe, conhece, a Ju, enfermeira, não, minha irmã, enfim, ela é muito, não sei como é ser humanizada, não, que a gente vai dizer, ela usa dessa enfermagem, né, de um cuidado muito, muito ético, né, então a gente leva em consideração absolutamente tudo, desde o respirar de uma pessoa, ou quando a pessoa está com dor, enfim, a gente consegue perceber sem a pessoa falar, né, então isso é uma das tarefas que mais grandiosas, que sempre eu digo assim para as pessoas, técnicos de enfermagem, enfim, eu digo, olha, quando eu estou a aprender, fazer um merchan da Ju aqui, né, mas isso, desde isso já é o respeito com uma pessoa idosa, tu saber que ela está passando frio, tá frio, esfriou, gente, vocês não viram, vocês dizem, gurias, meu Deus, esfriou muito, é hora de botar edredom, tem uma tensão muito focada no outro, né? Então, e saber das dores. Então, por exemplo, se eu tô em casa responsável por um familiar, eu tenho que começar a olhar, e esse familiar começa com mais dependência, eu começar a olhar o todo e para começar a me dar conta
do que está faltando a ele, né? O cuidar é isso, o cuidar é tudo, não é só nessa hora da interdição, daí eu interdito, daí eu sou responsável. Não, eu sou filha, eu tenho uma responsabilidade como filha, assim como os pais têm com os filhos, né? Então, essa responsabilidade de ver se ele está tendo uma vida confortável, eu gosto muito dessa palavra, eu sempre digo para a Ju diz, o pai está com dor, meu pai está com dores, né? Um exemplo, nosso pai. Daí eu digo, mas o pai estava bem, estava quentinho lá, ele tomou remédio para dor, ele foi na médica da dor, sim, tá todo, tem tudo para estar confortável, né? Então, eu acredito que o cuidado é desde aí, né? Não só nessa hora de interditar e agora eu vou cuidar, né? E, enfim, entrei nesse assunto porque uma coisa vai levando a outra. Quando tu fala tecnicamente da hora do responsável, dá a impressão que o responsável vai cuidar. Não, esse responsável pode estar vindo cuidando a vida inteira, entendeu? E geralmente eles nos dizem, eu sempre cuidei da minha mãe, agora eu já tive esse caso. Eu sempre cuidei da minha mãe, agora o meu irmão vem aqui interdito, ele quer dizer que ele é responsável pela mãe. Eu não tenho nem o que fazer, entendeu? Porque é uma situação delicadíssima, eu não tenho nem o que comentar, nem absolutamente nada, porque eu não sei da vida deles, mas, tipo, aí fica um dito, não dito, né, do tipo, meu irmão cuidava, agora eu vou pegar para cuidar, tipo, a interdição, ela parece que ela é ligada ao financeiro, dá uma impressão, tá? Porque o que vai ficar com a tutela ou curatela, ele agora vai ficar com o cartão, né? Uhum. E agora tudo depende desse cartão, então tem um impasse sentimental aí, complicado. Mas o problema disso, dessa nossa concepção da curatela, ele é histórico, né? Como eu falei lá no início, a gente acredita que essa incapacidade ela é absoluta e essa pessoa ela precisaria de um cuidado 24 horas pela mesma pessoa, pelo curador que foi identificado. Não. O processo de curatela, ele determina ao curador a administração patrimonial. Foi bem aquilo que tu falou, Dinda. A administração, a curatela ela se limita à administração dos bens, como eu posso exemplificar, saque de aposentadoria, administração de contas, saque de todas essas pensões que existem. Então, nesse sentido, o curador ele é o responsável. Mas agora, por exemplo, se o curador ele deseja vender um bem imóvel, por exemplo, uma casa, Eu ia perguntar ele não pode isso. fazer isso. Ele Tem não pode. autorização judicial. Tá. Porque isso também acontece de chegarem aqui e dizer, a mãe não tem dinheiro para pagar, um exemplo, mas a mãe tem 2 imóveis e eu quero vender e não tenho como. Então, o primeiro passo aí é fazer a interdição para poder fazer a venda, ou daria para fazer a venda num consenso sem a interdição? Não, precisa de uma autorização judicial. Uhum. O que o curador pode fazer sem autorização judicial? Foi o que eu falei, aquela administração de contas, né? Saque de pensão, saque de aposentadoria, saque de dinheiro comum, recebimento de verbas também. Nesse sentido, ele não precisa de uma autorização judicial. Mas quando a gente fala em compra, venda de imóvel, doação de bens que são do curatelado, bom, daí a gente precisa de uma autorização judicial para isso. Porque não é tão simples. Eu até tenho um caso agora, no caso que eu tenho já é um caso avançado, que já no caso é só a questão da prestação de contas daí, né? Então tudo a gente trabalha de uma maneira, na verdade eu e Juliana, eu já trabalhava no financeiro, então a gente faz isso sempre, mas ele é muito preocupado com a prestação de contas para o juiz, né? Porque ela é interditada e eles precisam prestar contas para o juiz, né? Eu acho que tu colocou no teu material, né, Amanda? Eu acho que de 2 em 2 anos, que seria pouco acordado, né? A depender do caso, pode até ser, esse prazo pode até ser dilatado, pode ser mais de 2 em 2 anos. Claro que o juiz vai determinar isso, mas a previsão legal é de 2 em 2 anos, que exige que se preste detalhadamente o que foi gasto, como que foi gasto, da forma que foi gasto. Então, sim, essa prestação de contas, ela precisa estar presente no processo de curatela.
Mesmo depois que tem a curatela, a pessoa vai ficar prestando conta durante o resto da vida. Depende muito do processo, depende da decisão do juiz também. Foi como eu falei, inicialmente essa previsão é 2 em 2 anos. Pode ser que esse prazo seja dilatado, pode ser que esse prazo seja diminuído. Tudo depende do caso, da análise do caso. Deixa eu só ver aqui. Amanda, tu tem outro tópico para falar? Eu queria mostrar como é que ficou o teu material aqui, só como é que a gente apresentou ele rapidinho. Não sei se eu... Pode mostrar, a gente pode conversar mais depois. Tem alguma coisa que a gente não falou ainda, que tu tenha contemplado aí? Olha, a gente não falou só sobre os tipos de testamento, que é mais uma visão técnica mesmo. Eu acho que isso é para depois, eu acho que pode deixar isso para dentro do material. Vamos Isso, mostrar aqui. também. Quem quiser, daí pode pegar o material ali ou pedir para a Amanda, enfim, tá? Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Dá uns print screen no teu telefone, então. Então, o que fazer e quando, né? A gente colocou aqui. Então, a Amanda, a formação da Amanda, né? Aqui como que a gente se conheceu e aí como que começam as nossas contribuições. Então, nós fizemos estilo perguntas e respostas, né? A Amanda tá tintim por tintim dentro do material, né? A curatela ou tutela, qual é a diferença familiar? Como prestar as contas das despesas com a minha mãe idosa ou o pai, no caso. Esse aqui sempre eles nos perguntavam, e o que fazer, como fazer? Eu digo, olha, guarda tudo as notinhas, tudo que tu gastar, não é isso, Amanda? Tudo que tu gastar, tu bota numa folha de ofício, grampeia, tira xerox e guarda, dá para os outros irmãos, né? Testamento vital, né? O que é? Se nós tiver um tempinho, até mostra o testamento vital que eu tenho aqui de Portugal. O que é e quando ser feito, né? Quem pode requerer a interdição da pessoa idosa, então está tudo aí também, tintim por tintim. Quem será responsável pelo familiar doente quando ninguém quiser assumi-lo, né? Essa aqui é uma pergunta interessante, né, Amanda? Essa aí já nos fizeram. Uhum. Essa a gente não respondeu, né, Amanda? Mas foi o que eu falei sobre a previsão ampla dos legitimados para requerer interdição, né? Como que eu faço para interditar meu familiar? Daí o passo a passo ali. O que fazer quando as decisões e condutas do meu familiar não são coerentes? É aquilo que eu perguntei no início, né? Tipo, vinha um vizinho e responder. Então, essas perguntas são perguntas que não surgiram do nada, tá? Aqui a sucessão, que é a que a gente deixou para depois, o passo a passo. A sucessão. E o inventário, né? O processo do inventário, a Amanda colocou tudo aqui, como que se faz. Tá bom? Eu vou interromper aqui. Deixa eu procurar dentro do meu WhatsApp aqui se o Arthur me mandou o Testamento Vital de Portugal. Dá para nós dar uma olhadinha rapidamente aqui. Olha aí, Amanda. Ó. Então, ele já tem o númerozinho, né? Da identificação. Quem que ele pede para cuidar, né? Dele, que seria o responsável. Situação clínica. Isso aqui, quem precisar, pessoal, pode me mandar que eu mando esse exemplo, eu mando até esse aqui para a pessoa seguir o modelo, se quiser fazer algum tipo informal, né, Amanda? Digo assim, você pode fazer o seu. Com certeza. A única exigência hoje é que a pessoa que esteja assinando o testamento vital ela seja capaz. Consiga entender a importância do que ela está assinando, do que ela está dizendo. Então, fora isso, não existe nenhum impedimento. Ju, tu tem alguma pergunta do que tem acontecido, não? Não. Então, tá. Então, Amanda, muito obrigada pela tua participação, obrigado pelos nossos telespectadores, que garanto que são os mais lindos também, que tem aqui um pessoal de Silveira nos assistindo, né? E agora, hoje, o que eu fiz? Eu pedi para o Arthur botar essa live por tudo que era lugar, então ela está num streaming no Dolce Vita, ela está num streaming do Como Cuidar Idoso, tá bom? E a gente fica à disposição, tanto eu quanto a Juliana, quanto a Amanda, ficamos à disposição para contribuir, é só nos procurar nas páginas do Como Cuidar Idoso, ou na página, ou diretamente com a Amanda,
Quem entrar no comocuidaidoso.com.br vai ver ali uma plataformazinha, que é a nossa plataforma online, como o Dolce Vita está aparecendo online. E dentro dessa plataforma tem os atendimentos de enfermagem, que é a Juliana que já começou a atender online, com os seus planos que a gente colocou ali. Chegou a olhar isso no computador, Amanda, ou não? É bom, é bom eu perguntar isso ao vivo, sabe por quê? Porque eles não olharam no computador, eles só olham no telefone. Olhei, sim. E toda a plataforma foi desenhada para computador, tá? Para computador, não foi desenhada para telefone. Então, ele tem o Instagram, mas ele tem um site, né, que a gente chama de plataforma, e ali está acontecendo, e daqui a uns dias já vai ter o link deles, né, desses outros profissionais que estão trabalhando conosco, tá? Ali tem 5 livros, que foi o que a gente lançou, que a gente conseguiu escrever nesse primeiro momento, que é o da Amanda, Contribuições do Direito, o da Enfermagem, que é o da Juliana, da enfermeira que está aqui. Meu Deus, onde é que estão? Está tudo aqui, agora vou ter que mostrar todos. Esse aqui, né, que é Como Cuidar Idoso em Casa. Esse aqui que tem a nossa Eia aí, a Vanilra. A nossa garota oficial, né, que agora está de casa sendo restaurada e nos distraindo em tempos de pandemia, é isso que a gente está fazendo lá na casa dela, né? Eu estou substituindo o Lexotan por um martelo, então existe de tudo, né? Então a gente pode fazer assim. O da Fono... Olha, já dizia a Nona Linda, pega a enxada que cura. A Nona Linda, mãe da tia Palma. Isso. É. Tu viu? A tia Palma estava por aí. Eu sou muito dessa teoria. Então, Amanda, agora se possível... Olha, se os nossos telespectadores, que a maioria que estão aqui são de Silveira Martins, ou que depois vêm, então, assim, ó, num sábado que eu estiver trabalhando, ou numa quinta que eu estiver trabalhando lá, pode chegar que tem uma porta para lixar, um vidro para trocar, uma massa para não sei o que fazer, tem tudo para fazer. Para pintar. Tem tudo. Para pintar ainda não, porque nós estamos em fase de demolição. Daqui a pouco vai a fase bonita. É a fase do desestresse mesmo, a Bruna. Sim. E depois nós vamos fazer o nosso point bate-papo, bate-causa lá, né? Nós vamos ter uma casa para nós tomar chimarrão e para conversar e recordar essas boas lembranças. Já tem um Instagram, que é Casa da Vó Nilra, então quem não está seguindo pode seguir. Tá? E quem quiser contribuir com os causos, eu estava me lembrando muito do Gé, o pai da Amanda, que é nosso primo, né? E o vô sempre escutava a Rádio Globo, e eu estava fazendo o escrito do vô e da vó. Ele estava fazendo esse escrito de como o vô se atualizava das notícias, né? Ele se atualizava sempre lendo o jornal inteirinho, o Correio do Povo, e também escutando a Rádio Globo e a Voz do Brasil, que era tudo do Brasil, né? Ele sabia muito. Um cara que... Não, imagina ele com essa tecnologia, ele ia estar se regozijando muito com esse mundo da informação, ia ser um sucesso. Com certeza, imagina, não poderia nem tocar no jornal mais, só no celular. Eu só queria ver ele, Grenjé. Eu só queria... Rádio Tupi do Rio, a Bruna está falando. Sim, nós lembramos daquele... Eu tenho rádio. Ó, o Géio que está falando da Rádio Tupi. Eu quero que o Géio escreva isso, Bruna. Faz ele seguir a página da Casa da Vanilra, que o post sai essa semana ainda do vô Mário. A foto do vô Mário e com essa história do matemático, né? Informado, né? Então, é isso. Eu estou com o rádio dele e esse rádio do vô nós vamos tirar do Dolce Vita e ele vai se transportar lá para casa. E eu acho que ainda funciona, é só ligar umas pilhas ali. Eu estou com uma máquina fotográfica aqui que eu ganhei do tio Nilton também, que era a máquina que nos fotografava. Né? E já estou contando história aqui na hora da nossa live, mas tá bom. Se não são as histórias para nos alegrar, garanto que está todo mundo rindo agora, na hora do papo chato não estavam, né? Com certeza. Tá bom, amor. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a vocês. Vou deixar aqui sempre registrada minha admiração pelo trabalho de vocês e eu vou ser sempre muito disposta a ajudar vocês. Sempre. Obrigada. Você sabe. Oficialmente, essa é a advogada das empresas Dolce Vita Geriatria Como Cuidar Idoso. Então, assim, ó, todo mundo que foi assinar o contratinho dos e-books, né, dos livros, todo mundo, tem que assinar. Eu digo, claro, a nossa advogada fez, é tudo super formal na empresa. A empresa é uma empresa quase que artesanal, cheia de amor e feita com muita boa intenção. E a empresa é toda formal. É o artesanal, mas o formal com a véia, né, no comando e os jovens vindo atrás aí. É muita alegria, realmente é. Amanhã é aniversário do nosso dentista, do Dolce Vita, né, que ainda estamos em promessa de um material daqui a uns tempos, quando ele tiver a fim de fazer, não temos pressa para nada, não. É a era do não tenho pressa, agora tem que ser por prazer, e isso eu tinha dito para a Amanda. Quer contribuir com o projeto Como Cuidar Idoso, é por prazer.
A Bruna, que é a irmã da Amanda, também sempre esteve muito ligada a nós, né? Então, ela é farmacêutica, ela está defendendo o doutorado sexta-feira, ela vai contribuir com o material da interação medicamentosa junto com a Ju, daqui uns dias vai ser nossos próximos materiais. Então, tudo que a gente sabe, a gente está compartilhando. Esse é o nosso desejo de que quem... E não temos muito público aqui fazendo perguntas para a Amanda, por isso que eu não fiz, estão mais assistindo. Não sei, Arthur, tem pergunta no Como Cuidar Idoso? Nós estamos em 3 canais agora ao mesmo tempo, então eu nem sei onde estão as perguntas. Tem comentário, pergunta não. Ó, tem bastante comentário. Amanda, depois, então depois eu te peço para ti ir lá na fanpage Como Cuidar Idoso, na que é aberta, não na que é fechada, que hoje eu abri, porque era assunto de direito, né? E tu responde lá se é para ti a pergunta, né? E se é para nós, eu vou estar respondendo. Sempre eu faço isso no final das lives ou nos outros dias, tá? E aqui no Dolce Vita, até fiquei feliz hoje que o Arthur me deu essa surpresa aqui, colocou essa live streamada no Dolce Vita, né? Nós vamos tentar em 3 canais. Vai ser no grupo, nas 2 páginas. Ó, ele está tentando. Nós estamos tentando ser online, viu? A nossa versão sempre foi uma versão muito, assim, ó, toque, muito física. Nós somos totalmente físicos, por mais que a gente ande pelo telefone. O nosso trabalho da Juliana, principalmente, é físico, é de manhã, é olho no cliente, é organizando as técnicas. É um trabalho muito físico, mesmo o meu mês, que eu tenho que falar com os familiares, administrar isso tudo. Para que isso tudo aconteça hoje aqui, a gente já está desde tarde, há umas 2 horas, tentando acertar computador e acertar as coisinhas, né? Nós não temos uma empresa que faz isso para nós mesmos fizemos. Mas é assim mesmo, essa é a parte da graça, né? A parte da graça é aventurar no trabalho, fazer ele ser gostoso. Fazer. Obrigada, Amanda. Um beijão para a Eugênia, para a Silvana, para todos que estão nos vendo aí. Essa live vai ficar gravada aqui no Dolce Vita e é histórica, porque tem 3 pessoas da mesma família, mais uma vez, compartilhando tudo que sabe. É muito rico. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Uhum.